o Senhor quer para nós, Pai, de que nós precisamos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor. Usa teu filho, Senhor. Usa da tua boca e da tua sabedoria, Pai, para nos passar, Senhor, o conhecimento do teu querer, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu sou da amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes? Estão felizes de estar na casa do Senhor? Nós temos esse privilégio nesta noite, porque o Senhor nos deu um fôlego de vida, e esse fôlego de vida nos fortalece todos os dias. Amém? Então é um privilégio nós estarmos aqui, poder compartilhar essa palavra aos nossos corações nessa noite. Eu queria agradecer ao meu pastor pela confiança de sempre, né? As pernas tremem, o coração treme, mas a vontade de trazer a palavra é tão grande que isso se torna tão pequeno. Amém? E essa noite eu tenho uma palavra que fala um pouco de família. Hoje é um pouco da família, e graças a Deus nós estamos com nossas famílias aqui, todos vivos e na presença do Senhor. Amém? Eu queria deixar uma mensagem em 1 Samuel, no capítulo 2. Vamos ler do verso 12 e alguns versículos posteriormente. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 2. Todos acharam? Glória a Deus. E não achou, fale amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 12, fala o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou cacerola. E os sacerdotes pegavam para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. No versículo 22, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Agora vamos lá para o versículo 34. 34, todos acharam? E o que acontecer aos seus 2 filhos, Ófine e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Podemos assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, essa mensagem de hoje, ela tem por título Um Homem que Fracassou como Pai. Aqui a gente vê a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem de Deus, boca de Deus na terra, em que Deus usava poderosamente. E o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias, que eram também sacerdotes do templo. Só que esses 2 filhos dele, como sacerdote, eles faziam tudo de mal perante o Senhor. Eles faziam tudo que desagradava ao Senhor. Então, meus amados, há sinais de desintegração da família em toda parte. Nos lares, a gente vê casamentos sendo destruídos, traições, adultérios. E tudo isso tem feito com que a família a cada dia se desfaça. A família que é um projeto de Deus. As pessoas
Os pais, eles estão mais ocupados em dialogar fora de casa, mas não com seus filhos. E isso está acabando com as famílias, tanto as famílias que não servem a Deus, como as famílias cristãs também. Tem muita gente que se foca tanto na igreja e esquece da sua família. Amém? Então a família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, só que ele errou e fracassou como pai. Existe uma pirâmide onde Deus está no topo, depois vem a família, depois vem o trabalho e depois vem a igreja. Então não adianta você focar na família, na igreja, e esquecer sua família e esquecer de Deus. Como não adianta você se dedicar totalmente à família e esquecer da igreja, e esquecer que você tem que trabalhar, e nem focar totalmente na igreja e esquecer do seu serviço. Porque do suor do seu trabalho, né, foi promessa de Deus, você vai sustentar do suor do seu trabalho. Então todos nós temos que trabalhar. Amém? Então você tem que seguir Deus, família, trabalho e igreja nessa hora. Então ele cuidava de todos e esqueceu da sua família. Ele era um bom homem fora dos portões da sua casa, um ministro do Senhor, um sacerdote, e dentro de casa ele fracassou na criação dos seus filhos. Então aqui na Bíblia a gente vê esse personagem perante Eli como sacerdote, perante os olhos do Senhor, não agradava ao Senhor a criação que ele estava dando para os filhos dele. Então ele escolheu administrar o templo, né? E os filhos dele, em vez de se destacar pela sua comunhão, pela sua adoração, em vez de se destacar como servos na casa do Senhor, o que era visto aos olhos do Senhor? O que eles faziam de mal, que desagradava sempre os olhos do Senhor. E a situação, ela é tão grave que algumas Bíblias, no capítulo 2 e no verso que a gente leu, ela fala que os filhos de Eli eram ímpios, e alguns falam que ele era filho de Baal. O que é ser filho de Baal? É a mesma coisa que ser filho do diabo. Então a Bíblia fala que os filhos de Eli eram filhos de Baal. Então era uma situação assim, que eles eram tão vistos aos olhos do Senhor, mal vistos, e eram considerados como filho do diabo. Então, primeiro ponto, ele tinha uma posição muito respeitada. Então, por ele ser sacerdote, ele era considerado como um juiz. Ele julgou Israel ali durante 40 anos. Então, ele era respeitado em todos os negócios que ele fazia. Mas em casa, ele não tinha autoridade de um pai. Então, ele era um homem crente, né? Ele representava o povo de Deus. Ele estava sempre ali na frente. O seu nome significa Jeová é o meu Deus. Então era um homem que temia ao Senhor. E Elias, ele foi considerado como boca de Deus aqui na terra. Lá no capítulo 1, verso 17, Elias é usado, né, por Deus para Ana. O que ele fala? Vai em paz para a sua casa, que o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste. E Ana concedeu e deu à luz a quem? A Samuel. Promessa do Senhor. Então a gente vê aqui o paralelo de um homem que ao mesmo tempo servia ao Senhor na casa de Deus e ao mesmo tempo em casa não tinha controle, não tinha pulso firme com os seus filhos. Ele era um homem espiritualmente sensível à voz de Deus. Tanto é que lá no versículo, no capítulo 3, nós vemos o chamado de Samuel. Samuel, depois que Ana teve, Samuel foi servir ao Senhor no templo, porque ela entregou Samuel ao Senhor. Logo depois ela ainda conseguiu ter, Deus ainda deu para ela 5 filhos. E ela, anualmente, ela ia ver Samuel no templo. E ele foi criado ali no templo do Senhor. Eli
criou ele sempre ali, fazendo o serviço do templo e ensinando e direcionando Samuel para um caminho de verdade, para um caminho de vitória. E essa era a vida do pequeno Samuel. Mas o pequeno Samuel, ele, uma certa vez, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor chamou Samuel. E ele levantou, foi até o sacerdote Eli e falou: você está me chamando? Aí ele falou: não, você pode dormir. E o Eli falou para ele dormir, ele vai dormir. De novo, Deus fala: Samuel. Ele vai de novo ao sacerdote Eli e pergunta: você está me chamando? E ele fala: não, você pode dormir. Só que Deus chama a terceira vez, Samuel. Quando ele vai perguntar ao sacerdote Eli, ele reconhece que o menino estava ouvindo a voz de Deus. E ele fala: quando você ouvir novamente, você fala: eis-me aqui. E Samuel ouviu a voz de Deus pela terceira vez. E ele falou: eis-me aqui. E o Senhor falou com ele. Aí você vê um homem com uma sensibilidade extrema ao Espírito Santo, à voz de Deus. Ao mesmo tempo que ele tem essa sensibilidade, ele é um homem que não tem pulso firme em casa. É um homem que não sabe criar os seus filhos no caminho do Senhor. Então esses filhos de Eli, Hofni e Finéas, eles tinham tudo para ser uma bênção na mão do Senhor. Eles tinham um pai crente, eles tinham um pai líder, eles tinham um pai que dava exemplo fora para eles, mas só que eles seguiram outro caminho. Eles seguiram o caminho que o Senhor rejeita. Então eles eram sacerdotes. Os filhos deles eram sacerdotes no templo, mas eles eram incrédulos, eles eram rebeldes, eles eram blasfemos, tudo que o Senhor abomina. E os filhos deles davam um mau exemplo ao povo. Então, quanto mais perto, meus amados, da igreja eles estavam, mais longe eles estavam de Deus. Isso a gente vê hoje aqui no nosso tempo, na igreja. As pessoas estão na igreja, mas o pensamento está longe. As pessoas estão na igreja, mas a presença já se foi embora faz tempo. Então traga a presença de Deus para o seu lar, traga a presença de Deus para a sua casa, traga a presença de Deus para a sua família. E não se deixe entristecer pelas situações e pelas provas da vida. Amém? Glória a Deus. Então eles não respeitavam a palavra de Deus. E o pecado de Hofni e Finéas, ele começou quando o povo trazia os seus sacrifícios para serem queimados no altar. O que acontecia, meus amados? A regra era clara. Os levitas, eles eram responsáveis, né? Eles não tinham herança, os levitas. Eles recebiam tudo aquilo que o povo trazia para eles. E lá em Deuteronômio 18:3, Deus fala o seguinte: este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi, gado, miúdo, e darão ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Em nenhum momento Deus está falando aqui que os levitas tinham direito à carne de primeira, a picanha, a maminha. Essas partes não cabiam a ele. Só era o quê? A espádua, essa parte aqui do boi, a queixada e os buchos. Isso era deles. Aí vocês imaginam. Mas só isso, essa parte aí quem gosta. Mas os levitas, eles recebiam todas as primícias do povo de Israel. Tudo era separado primeiro para quem? Para os levitas. Então eles não eram pobres. Eles não eram coitadinhos. Eles tinham, né? Bom, meus amados, continuando. Lá no versículo 13. Vou voltar aqui no versículo 13. No versículo 13, fala o seguinte:
nem cumpriam os deveres do sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela. Então, meus amados, eles não esperavam nem o holocausto, eles não esperavam nem o sacrifício para Deus. Eles se apressavam logo, mandavam um dos seus enviados lá e mandavam enfiar o garfo. A parte que vinha, qualquer parte, eles comiam. E isso desagradava o Senhor Deus, porque com as coisas de Deus tudo é certo. Se Deus decretou que a parte dele era aquela, tinha que ser aquela. Então a gente vê aí o sacerdote ali não se importando com o sacrifício no templo, como o sacrifício ele era dado. A consequência imediata do pecado dos filhos de Eli é que o povo começou a desprezar as ofertas. Ninguém queria mais ofertar, ninguém queria trazer mais primícia para o templo. Por quê? Porque os filhos estavam fazendo tudo de mal aos olhos do Senhor, e eles faziam aquilo ali na vista de todos. E o Eli vendo o comportamento dos filhos dele. E para completar, o que eles faziam? Eles levavam as prostitutas, eles levavam e se corrompiam no templo do Senhor. Então eles não respeitavam a presença de Deus na vida deles. Glória a Deus. E aí você me pergunta, ele vendo tudo isso, por que ele não chama a atenção dos filhos? Lá no versículo 22, a gente vê que ele chama a atenção. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito mal do que vocês fazem. Mas, meus amados, a correção aqui já era tarde, porque a correção, a disciplina, a educação, o temor que existe dentro da vida dos seus filhos, você só consegue dar quando eles são pequenos. Deus fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Se é no caminho, é onde? É do lado, não é na frente, não é mandando a criança ir, é sempre do lado, porque o seu exemplo ele vai sempre seguir. Toda criança, quando nasce, ela tem em seu livro da vida as páginas todas em branco. A escritura, o que vai ser escrito, vai depender de quem? Dos seus pais. Os filhos são heranças do Senhor, e como herança do Senhor, nós devemos cuidar, porque essa herança o Senhor irá cobrar de você. Aí depois, quando cresce, vai para os caminhos maus, se perde na vida, aí você se pergunta o porquê. Por que isso aconteceu? Não vou dizer que tenha casos de crianças, de filhos que nascerem lá cristão e quando crescem se desviam, mas a gente não pode se basear nesses casos isolados. A gente tem que fazer a nossa parte, como pai, como mãe, como mulher de Deus, como homens de Deus. Temos que apresentar nossos filhos, porque eles são herança do Senhor, e essa herança ela vai ser cobrada um dia. Amém? Glória a Deus. E esses exemplos mal que os filhos de Eli davam eram vistos mal como na presença do Senhor. Então ele foi um pai ausente, ele não tinha tempo para os seus filhos. E ao mesmo tempo, paralelamente, a gente vê Samuel sendo criado no templo com Eli, e foi totalmente diferente da criação e o que ele deu para os filhos. Por que será, gente? Por que será que ele fracassou? Ele teve sucesso criando o filho dos outros e teve fracasso criando os seus próprios filhos. E na Bíblia a gente vê exemplos de pais também que fracassaram. Davi, ele fracassou com seus filhos na criação.
devido ao seu pecado, devido ao seu adultério, isso trouxe consequência na vida da família dele e na vida dos seus filhos. Isso é um aprendizado para nossas vidas. O que você está fazendo de exemplo do seu filho? Qual o referencial de pai ou de mãe ele está tendo hoje? Você está sendo um pai temente a Deus e guarda os mandamentos do Senhor? Então procure meditar nessa palavra nessa noite. Hoje a gente vê os filhos mandando nos pais, e a gente vê pais refém de filhos, que era para ser totalmente ao contrário. Aleluia. Então a gente vê que ele foi um pai conivente. Ele apenas, ele deixou de corrigir seus filhos. Ele tomou participação do pecado dos seus filhos. Porque a Bíblia lá no capítulo 22, no verso 9, fala o seguinte: Deus manda um profeta para avisar Eli. E o que o profeta fala através da boca de Deus? Engordar-de dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então aqui a Bíblia fala, que Eli ele morreu pesado, então ele era muito gordo. Isso por quê? Porque comia a carne, o sacrifício que era para o Senhor, e participava do banquete junto com seus filhos. Então ele não exortava os filhos, ele participava junto com o pecado e o pecado dos filhos. E isso ele se tornou participativo. Mas chegou um momento, meus amados, lá no capítulo 4, em que Deus, os israelitas tomam uma batalha ali com os filisteus, e os israelitas estão perdendo. E o que eles falam? Tragam a arca da aliança. E quem ia trazer a arca da aliança? Eram os filhos de Eli, porque eles eram sacerdotes. Só podia tocar na arca da aliança quem eram? Os levitas, que eram consagrados do Senhor. Eles estavam consagrados? Não. Eles já tinham se esquecido que era isso. Eles tinham se esquecido de adorar o Senhor. A presença de Deus já tinha saído da vida deles. E eles mandam chamar a arca, mandam trazer a arca, e a arca vem. E quando a arca chega, o povo começa a bradar, e a terra começa a tremer. E os israelitas, naquele momento, os filisteus ficaram com medo. O Deus dele está chegando. Os filisteus ficaram com medo, mas só que a vitória era dos filisteus. Deus não estava mais com Israel, porque a presença de Deus havia saído da vida daquele povo que se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Aqueles povos que se corrompeu no templo com mulheres, com prostituição. Aquele povo que não respeitava o sacrifício no templo. Aquele povo que não respeitava a adoração no templo. E eles pensavam que Deus estava com ele. Assim são muitos de nós, muitos crentes hoje, que acham que a presença de Deus está na vida dele, mas que em casa tem mau comportamento, em casa bate na esposa, em casa xinga os filhos, adultera, faz tudo de errado aos olhos do Senhor, e querem que a presença de Deus esteja ali, mas só que a presença ela já foi embora faz tempo. Então, se você continua nessa prática, mude, direcione o seu pensamento para a sua família. A sua família é um projeto de Deus, e esse projeto de Deus ele não pode perecer. Esse projeto de Deus ele não pode morrer. E no momento que eles trazem a arca, o povo de Deus, os israelitas perdem, ali aquela guerra e voltam para casa triste. Mas só que Deus havia avisado através do profeta que Ófni e Finéias iam morrer. A Bíblia não fala de como eles morreram, só fala que eles morreram devido
aos seus maus comportamentos. E no capítulo 4 e no verso 19, deixa eu ler aqui para vocês. 4:19 fala o seguinte: 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, o que aconteceu com ele? Ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço. E morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Então sua nora, a mulher de Finéias, ela estava grávida. E perto de dar luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto, e ali mesmo ela deu a luz, mas não resistiu à dores do parto e morreu. Enquanto morria, as mulheres a ajudavam dizendo: não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu e não deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabote e disse: a glória de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido, e ainda acrescentou: a glória de Israel se foi, e nem deu atenção. Então nós vemos nesse momento que ele, através daquela notícia, morre, quebra o pescoço, pesado dos seus pecados, dos pecados do seu filho, que ele era conivente. Mas Deus não esqueceu da promessa. Deus levanta outro sacerdote, Samuel, o homem de Deus, um homem temente ao Senhor, que vai levar o projeto de Deus adiante, e que não vai deixar o projeto morrer, que não vai deixar o projeto perecer. Então, meus amados, vamos ficar em pé nessa noite. Vamos ficar em pé. Eu quero falar para vocês não entregar os pontos. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não abra mão da sua família. Não faça como o sacerdote Eli, que deu mais atenção ao templo. Eu não estou falando para você esquecer as coisas de Deus, mas só que você focalize na sua família, nos momentos que você tem com a sua família. Reserve um tempo com a sua família, reserve um lazer. A vida não é feita de serviço de domingo a domingo, de segunda a segunda. Tem lazer também. Leve o seu filho para um almoço. Aproveite os poucos momentos que você tem e valorize esse bem que Deus te deu. Eu espero que nessa noite você tenha aprendido com as lições, com esses erros do sacerdote Eli, e que você faça a diferença na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, e confie plenamente no Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu refleti nessa mensagem, né? Ali, Elias, né? Eli, né? Não dava caso do que os filhos faziam, né? Não olhava para corrigir. A gente vê dois exemplos. Eli, que não cuidou da sua casa, Davi. Mas nós já temos Jó, um exemplo de pai, que os filhos faziam banquete, e ele levantava de madrugada, fazia sacrifício ao holocausto, apresentando aqueles filhos dele que ele tinha cometido um pecado contra Deus deles. Então que nós possamos ser que nem Jó, nós possamos apresentar nossos filhos dia após dia, que nós